Posso... Agora aqui, ó. Todo mundo aí dar um entendi. Vocês ouviram, né? Que a gente está gravando a reunião. Então, quero aí saber também, né? Todo mundo concorda? Para a gente é bem importante fazer essa gravação, porque como a gente, né, procura ao máximo divulgar o conhecimento, daqui a pouco alguém pode curtir muito, gostar, querer reproduzir nas suas regionais, e a gravação nos ajuda bastante para isso. Então, já aviso que está gravando. Eu me chamo Carla, faço parte da coordenação nacional do Juntas, sou aqui do Rio Grande do Sul. Aqui eu coordeno a Emancipa Mulher, que é uma escola de formação feminista e antirracista, que a deputada estadual Luciana Genro fundou. E, então, bem militante feminista, e acompanho já há algum tempo as pautas, faço parte também da Setorial Nacional de Mulheres do PSOL, junto com a Paulinha, com a Adri. E hoje nós teríamos, na verdade, duas convidadas, que é a professora Maria Lúcia Lopes, professora do Serviço Social da Universidade de Brasília. Infelizmente, a professora ela teve ontem uma situação familiar de urgência, de certa forma grave, ela precisou viajar, retornar para o estado dela, então, e agora está acompanhando situações de hospital, então ela não vai poder estar conosco hoje de manhã. Mas, de toda forma, né, nós ainda vamos ter a Bianca Valoski, não sei se é assim que fala o sobrenome, Bianca, pode me corrigir depois se eu estiver errada, e ela é doutoranda em políticas públicas pela Federal do Paraná. Então, a ideia do nosso debate hoje, antes de passar para a Bianca, é a gente falar um pouquinho sobre, né, o que é o arcabouço fiscal, tem estado bastante, né, nos editoriais, nas reportagens sobre economia, é algo que aparece muito em diversos lugares, mas talvez não seja de tão simples compreensão. A gente está falando de temas econômicos, de regras econômicas, então isso é chatinho, não é fácil da gente ir traduzindo elas, e muitas vezes a forma como os jornais nos traduzem também parece que são só números aleatórios que vão implicar em o governo ter ou não ter mais renda, mas que isso, de certa forma, influenciaria pouco na nossa vida, né? Inclusive, por isso a gente escolheu também, né, ter, infelizmente, a professora Maria Lúcia não pode estar conosco, mas a gente tem aqui com a Bianca, que é da Políticas Públicas, a professora Maria Lúcia é do Serviço Social. A gente não está com nenhum economista aqui, porque isso implica na vida de todo mundo, né? E hoje a gente quer falar especialmente como vai implicar na vida das mulheres, né? Então, fazendo essa introdução, já quero de imediato chamar a Bianca, agradecendo muito ela por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. Sábado de manhã é difícil, né? Mas é muito importante que a gente tome esses temas, se informe, e nada melhor do que a gente ter outras mulheres tão capazes e tão dedicadas, né, a estudar, e principalmente dedicadas a transmitir aquilo que elas aprenderam para outras mulheres. Então, agradeço muito, Bianca, por estar aqui com a gente. Te passo de imediato a palavra, e aí depois a gente vai ter um tempinho maior aí para intervenções também. Pode ir, Bianca. Bom dia a todos e todos. Carla, obrigada pelos elogios. Eu estou fazendo uma disciplina no doutorado chamada divulgação científica, né? E a gente vê a importância, né, de estar nesses espaços, e uma das coisas que a gente tem visto, assim, é como essa desconexão, às vezes, da universidade com a comunidade como um todo, ela é um dos motivos, não só, né, claramente, mas desse, né, espalhamento da desinformação, né, e da desconfiança também da universidade, da ciência e tal. Então, eu que agradeço ser chamada para esse espaço, para estar podendo divulgar um pouco do que eu estudo, do que a gente vem trabalhando dentro da economia, né, no sentido de tentar fazer as coisas serem um pouco mais justas, né, enquanto a revolução não chega. Carla, eu queria só brincar aqui que quando eu entrei no Zoom,
eu li muito rápido o seu nome, e eu li Carla Zambelli, daí eu fiquei, Jesus amado, fomos invadidos. Mas não leve a mal, tá? Foi só um erro aqui de Sempre leitura. acontece. Mas em minha defesa, quem tá aqui sabe, eu estou na política antes dela. Quer dizer, eu não sei na política, né, mas militando assim, abertamente antes dela. Não, imagino, e claro, que bom, mas eu li rápido, eu fiquei meio, meu Deus, né? Mas tudo, que bom, tá tudo certo. Bom, eu vou começar aqui, então, a apresentação. Eu preparei alguns slides, mas é só mais para algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Acho que eu não estou habilitada para compartilhar. Alguém poderia me liberar a tela? Não sei quem que está de host aí para poder liberar para mim. As gurias já vão liberar aqui para gente. Beleza. É que ontem à noite estava terminando assim de preparar o que eu queria falar para vocês, e eu achei alguns gráficos bem interessantes, assim, então achei que valia a pena trazer para vocês e compartilhar. Tá. Rolou sim, aqui. Uhum. Deixa eu ver aqui. Um minutinho, gente. Bom, vamos lá. Bom, a gente vai conversar um pouco hoje sobre, né, toda essa situação do arcabouço fiscal, né? E, bom, para começar, eu queria compartilhar com vocês o que seria, né, esse arcabouço fiscal. Primeiro que eu acho que até a escolha do próprio nome já é uma escolha um pouco, né, talvez não popular, né? Arcabouço é uma palavra bastante antiga no português e ela significa a estrutura óssea de um ser e tal, né? A estrutura de algo. E, bom, o que esse arcabouço fiscal ele está representando, né? Ele está, no fundo, tentando criar uma estrutura, né, para toda a política fiscal do governo. O que é a política fiscal do governo? A política fiscal é como o governo arrecada os tributos e como ele gasta os seus recursos, né, que ele tem. E aqui eu queria fazer um parênteses que os recursos que o governo tem não vêm só dos tributos, tá? Ele tem recursos através da dívida pública, e que eu também vou conversar um pouco sobre isso, de como a dívida pública não é esse bicho de 7 cabeças, né, que as pessoas gostam tanto de falar, assim, né? E, para além disso, também, a questão de como, né, uma outra forma de recurso que o governo vai ter é, sim, a impressão de dinheiro. E essa impressão de dinheiro, só para título de exemplo aqui, por exemplo, na pandemia. Vocês devem lembrar que em 2019, 2018 e tal, 2017, sempre o Brasil estava com déficits públicos, né? E isso estava com mais, tinha gastado mais do que tinha arrecadado. Aí entra a pandemia, né? E aquele discurso de não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não dá para aumentar o gasto público porque não tem dinheiro, porque já está muito endividado. Aí entrou a pandemia. E o governo precisou gastar mais, né? Ele precisou fazer o auxílio emergencial, ele precisou, ainda com todos os problemas do governo Bolsonaro, ele precisou fazer isso também. E o que aconteceu? Surgiu dinheiro. E não é porque teve um momento de arrecadação. Entende? Então, primeiro já quero deixar claro isso, porque um dos argumentos que se é utilizado para criar o arcabouço, para criar regras fiscais, é essa coisa do endividamento, e eu já queria aqui dar uma desconstruída nessa questão. E, bom, quando o governo gasta, quando ele utiliza os recursos que ele tem à sua disposição, ele está produzindo serviço público, né? E esse serviço público, ele é muito importante para a população,
principalmente para as mulheres e principalmente para as mulheres negras. Nós somos a parte da população, né, com menor renda, né, as mulheres negras mais ainda. Os estudos dizem que uma mulher branca recebe em média 80% do que um homem branco e que mulheres negras até 64% do que é um homem branco. E além de que os lares mais pobres no Brasil são lares com não é dirigidos, né, mas cuja a pessoa central é uma mulher negra, né? Então, os rendimentos dela são os mais baixos, com isso, consequentemente, são as pessoas mais vulneráveis. E justamente por serem as mais vulneráveis, as que mais necessitam do serviço público. Bom, mas o que o arcabouço fiscal tem a ver com tudo isso? Sempre, né, já há muito tempo, na verdade, se estuda, né, e o mercado, principalmente, faz uma pressão para restringir como é que o governo vai fazer os seus gastos, né? E em 2016, o governo Temer, já de imediato, depois do golpe, já começa, já articula para fazer a Emenda Constitucional 96, que é a PEC dos gastos, né? A Emenda Constitucional do Teto dos Gastos. Ele é uma regra muito drástica, ele é uma regra que limita o gasto público à inflação por 20 anos, ela é uma das regras mais rígidas, ela é a mais rígida na questão de tempo no mundo, né? Não existe uma regra fiscal tão grande, tão duradoura que nem essa. E assim, você limitar o gasto público a somente a inflação é um problema, porque existem gastos públicos, principalmente conforme aumenta o número da população, você tem mais jovens, mais idosos, enfim, tem essa mobilidade demográfica, você precisa investir mais do que puramente a inflação, né? Você não tem nenhum aumento real, que a gente chama, né? Para além dessa diferença, né? Do que teve de um ano para o outro. E, bom, o arcabouço fiscal, ele surge pelo governo Lula para tirar o teto dos gastos, né? Se o arcabouço fiscal passar, o teto dos gastos cai, e então seria a princípio, né, uma medida mais suave em relação ao teto dos gastos. Aqui não está passando. Bom, mas aqui a gente já tem um primeiro problema que eu quero levantar para vocês em relação ao teto dos gastos. Como eu comentei, isso daí faz parte, né, a forma como o governo arrecada e a forma como o governo gasta, a gente chama de política fiscal. E o arcabouço nada mais é do que uma forma de controlar a política fiscal do governo. Só que o arcabouço já tem um problema aqui, que é o primeiro que eu quero deixar aqui claro para vocês. O arcabouço está atacando principalmente a forma de gastar. Ele não trata em absolutamente nada a questão das arrecadações do governo, das receitas. E por que isso é um problema? E dos grandes? O Brasil tem um sistema tributário extremamente regressivo. E o que isso significa? Que a gente tem a nossa carga tributária, ela 70% dela baseada em tributos sobre o consumo, ICMS, ISS, IPI e uma série de outros, CID, enfim, tem muito sobre isso. E 30% em cima de tributos em cima da renda e do patrimônio, como o imposto de renda, como o IPVA, como o IPTU. E para vocês terem uma ideia, no resto, não todo o resto do mundo, mas principalmente nos países mais desenvolvidos dentro do sistema capitalista, ainda que esse termo tem alguns problemas, mas vamos colocar aqui, é o contrário. Você tem 70% dos tributos em cima da renda e do patrimônio e 30% em cima dos impostos do consumo. E por que isso é um problema? Porque quando se trata de renda, patrimônio, a gente consegue escalonar, a gente consegue criar alíquotas conforme a capacidade de contribuição para cada um.
Ainda que seja muito injusto a nossa tabela de imposto de renda, mas existe um escalonamento. Quem ganha mais, paga um pouco mais. Quem ganha menos, paga menos. IPVA, a mesma coisa. Quem tem um carro mais caro, paga mais IPVA do que quem tem um carro popular. IPTU, a mesma coisa. Quem tem uma casa muito grande, uma área muito grande e tal, vai pagar mais. Então, e ao contrário dos impostos sobre consumo, onde todo mundo paga a mesma coisa, né? Então, aqui, por exemplo, eu acho que eu espero que vocês estejam vendo a minha apresentação aqui. O valor de uma cesta básica para quem recebe um salário mínimo, aqui está, né, um pouco desatualizado do valor que é o salário mínimo atual, mas a perspectiva é a mesma. Representa 44%, né, do salário de uma pessoa que recebe o salário mínimo. Enquanto que quem tem um salário de 11 mil reais, essa cesta básica representa só 4%. Só que os tributos que a gente tem em cima da cesta básica são os mesmos para quem ganha o salário mínimo e para quem ganha 11 mil reais por mês. E é isso que já é o primeiro problema do arcabouço fiscal. Ele não muda em nada nisso. E o Haddad, ele deixou muito claro que ele não vai mexer nisso. O máximo que ele está disposto a mexer são nas isenções fiscais. O que são isenções fiscais? É aquilo que tem, quando o governo ele quer incentivar determinados ramos da economia, ele isenta aquela empresa ou até um ramo inteiro da economia de alguns determinados impostos para que para que aquela empresa, aquele ramo e tal se desenvolva. Isso não é ruim. O ruim é a forma como tem sido aplicada. Para vocês terem uma ideia, a Coca-Cola tem isenção fiscal no Brasil. Me diga por que a Coca-Cola tem que ter isenção fiscal. Eles vendem um produto que faz mal à saúde, comprovadamente, e é uma empresa gigantesca, que não precisa de incentivo nenhum para se consolidar no mercado e tal. Mas ela tem isenção fiscal. Outro ramo que tem isenção fiscal e que é um completo absurdo é os agrotóxicos. Eles por serem produtos agrícolas lá e por uma série de invenções que fizeram, são produtos, é um tipo de indústria que tem isenção fiscal, então eles pagam muito menos. O que também é um completo absurdo, porque já tem muitos estudos comprovando que agrotóxicos fazem mal, enfim, né, uma série de coisas, sem contar que isso acaba prejudicando a agricultura familiar e orgânica, né, porque você incentiva os grandes, você incentiva a Syngenta, incentiva a Bayer, mas daí qual é o incentivo que tem para o pequeno produtor e para o produtor de orgânico, né? Então, a gente tem esse problema que é bastante grave, né? E aqui só a título de exemplo dos efeitos que isso vai tendo, né? Então, uma trabalhadora que ganha um salário mínimo, ela vai levar 19 anos para receber no mesmo mês o que um super rico, né, recebe. Se mantém essa tendência que a gente tem no Brasil dos últimos 20 anos, a equiparação salarial de negros e brancos vai chegar em 2089, né? Então, isso vai mostrando como a gente precisa de políticas que vão combatendo a desigualdade e que, não só pelo lado do serviço público, que isso é muito importante, como eu falei, pensando no caso das mulheres, e principalmente das mulheres negras, os serviços públicos são essenciais, porque eles acabam por complementar a renda delas, né? Se você tem acesso a uma creche, se você tem acesso a um armazém da família aqui em Curitiba é o lugar onde a prefeitura vende os itens de mercado, de feira e carne a um preço bem mais barato. Enfim, né, há um hospital bom, isso tudo contribui para que essa pessoa, por mais que ela tenha uma renda baixa, ela possa viver de uma forma um pouco melhor. E ainda um dado que é bastante alarmante e que demonstra mais ainda como o sistema tributário deveria ser revisto, né, no sentido de arrecadar, é o fato de que 6 brasileiros possuem a mesma riqueza que mais de 100 milhões de brasileiros. Então, o fato de o arcabouço não atacar isso já é um problema bastante grande para todos nós. E aqui, bom, isso daqui eu já falei, né, dessa questão dos rendimentos, e ainda essa questão da insegurança alimentar, que também é bastante grave, né? 64%, a insegurança alimentar né, atinge 64% dos lares liderados por mulheres, enquanto que para os homens é uma taxa de 54%, a gente tem uma boa diferença. Além disso também, né,
nós mulheres estamos nos empregos mais precarizados, nós que ganham menos, e também, né, também somos o maior número de desempregados, né? Dentro no todo do desemprego, nós somos o maior número. E o que também vai comprovando a necessidade a mais que nós temos do serviço público, né? Da necessidade que temos da prestação do serviço público. Aqui, eu vou parar um pouquinho de compartilhar, porque eu quero explicar algumas coisinhas antes, e daí eu não consigo ver a outra tela que eu tenho que estão essas coisinhas, mas eu já volto para esse gráfico, tá? Parou de compartilhar? Só para eu ter certeza aqui. Ainda não. Ué? Agora parou. Agora sim. Ah, tá, beleza. Então, aqui, né, eu expliquei um pouco essa questão do porquê que para a gente serviços públicos são mais importantes, assim, porque somos mais vulneráveis. E, bom, agora vamos falar especificamente do arcabouço, né? O arcabouço, então, como eu comentei, ele surge para, né, retirar o teto dos gastos da jogada, e porque esse teto dos gastos era uma coisa muito agressiva. O teto dos gastos, ele deixou pouquíssimos tipos de despesa fora, né, do seu limitador, dentre eles os juros da dívida pública e o Fundeb, o Fundo de Manutenção da Educação Básica. Mas ainda assim, né, extremamente agressivo, né, no sentido de limitar o gasto público. O que é a primeira regra que o arcabouço ele estipula? Que as despesas estariam limitadas a aumentar no máximo 70% da arrecadação dos impostos, né? Então, se tivesse um aumento na arrecadação, então, por exemplo, aqui, né, para ficar mais fácil, se a União recebe 100 milhões a mais de impostos do que no ano anterior, o governo poderia gastar 70 milhões, tá? Então, mais ou menos nesse sentido que é a nova regra do arcabouço fiscal. Só que essa questão do arcabouço fiscal, ela não vale para a saúde e para a educação. A princípio, isso pode parecer bom, mas eu já vou explicar que isso é um problema. A saúde e a educação, elas têm limites constitucionais. Então, desde 88 já existem esses limites, não, são limites. Na verdade, são bases para ela, né? Todas as esferas de governo têm que gastar pelo menos 15% da sua receita corrente em saúde e 18% da receita corrente líquida para a educação. E também não tem um limite para o Fundeb, né, que é esse Fundo de Educação Básica, que é muito importante para os estados e municípios, né, que são repasses que são feitos para auxiliar na educação. É o que garante, né, o pagamento de salários, enfim, uma série de coisas, merenda, enfim. Só que daí a gente tem uma pergunta, né? Tá, e se a arrecadação não cresce? Porque, né, esses 50% ele seria em cima do que cresce. Então, daí o governo estipulou, né, dentro dessa proposta, que os gastos precisam crescer no mínimo 0,6% ao ano, além da inflação. Então, mesmo que o governo não arrecade a mais do que do ano anterior, esse 0,6% estariam garantidos. A questão é que, por exemplo, num período de crise, como, por exemplo, a pandemia, é muito necessário que o governo gaste. É o que a gente chama de, né, políticas anticíclicas, né? Então, assim, você tem um ciclo econômico que está dando que está tendo problemas, que ele não está conseguindo fluir e tal, o governo tem que incentivar que a economia funcione, como foi o caso da pandemia emblemático. O governo precisou injetar dinheiro, precisou dar dinheiro para as pessoas, porque as pessoas não tinham nem o que comer, né? Então, como é que eles vão fazer isso, tendo esse limitador tão alto, né, que é 0,6? Então, né, esse limitador, né, que eles colocam, ainda que... E daí você veja, né, a gente tem aqui uma questão que é bastante importante dentro disso. Se o Campos Neto, que é o diretor do Banco Central, ele elogiou
a gente chama de banda, né? Esse intervalo que foi colocado aí, né? De 0,6 até 70% a mais da arrecadação do ano anterior. O Campos Neto elogiou isso. E daí, assim, você já dá para desconfiar, porque se o Campos Neto elogia, pode ter certeza que para gente bom não é, sabe? Então, aí a gente já tem uma questão. Então, ele se cria uma amarra, né? E uma amarra que, principalmente, quando a gente mais precisa dessa atuação do Estado, né? Ainda, se as metas não forem alcançadas, né? O que seria um terceiro problema aqui que eu estou colocando para vocês. Então, o arcabouço ele prevê uma punição ao governo caso ele não consiga cumprir as suas metas. Então, essa punição ela reduz para 50% e depois para 30% a limitação do crescimento da despesa. Essa punição afetaria toda a população e, com certeza, mais drasticamente, mulheres, né? Por conta das situações que eu já coloquei anteriormente. Então, se a equipe econômica do governo Lula não cumprir com as suas metas, os gastos que eles pretendem fazer nos anos seguintes vão estar comprometidos e comprometendo a melhoria dos serviços públicos, né? Aí aqui eu vou voltar, né, para essa questão para a minha apresentação aqui, para mostrar para vocês como que um exemplo de como que ficaria, né, o gasto do governo se a gente já estivesse aplicando desde 2003, então desde o primeiro governo do Lula, a regra já do arcabouço fiscal. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, esse aqui foi um gráfico feito pelo David Decati, que é um consultor, um analista da economia do PSOL na Câmara. É um cara que está fazendo um debate muito importante em relação ao arcabouço fiscal. Recomendo aqui, quem tem redes sociais, principalmente o Twitter, que siga ele. Eu acho que o debate que ele está promovendo é muito importante, porque ele não passa pano para os problemas que o arcabouço tem, e tem produzido conteúdo de muita qualidade, muito embasado em estudos mesmo. Então, ele fez esse gráfico aqui, e essa linhazinha em azul que a gente tem aqui foi os gastos que foram feitos, né, a evolução das despesas ao longo dos anos, aí desde 2003, como eu comentei, desde o primeiro ano do governo Lula. Essa linha laranja seria como os gastos ficariam conforme a regra dos 70%, lá que eu comentei com vocês, né? Então, conforme o aumento da arrecadação, você poderia gastar 70% desse aumento no ano seguinte. E essa linha, já vamos percebendo aqui, como já seria muito menor do que o que foi realizado ao longo desses anos. E a linha cinza aqui é a regra do 0,6%. Né? Então, vejam como ficou muito abaixo do que foi gasto já nos anos anteriores. Então, claramente, isso daqui é muito, muito, muito drástico, né? A gente percebe que vai limitar e muito a possibilidade do gasto público para os anos seguintes do governo, né? Aqui, né, da mesma forma, porque uma das possibilidades que eles estão abrindo para a questão dos gastos com saúde e educação, porque a gente tem um problema com os gastos de saúde e educação, e esse é o ponto que eu queria chegar aqui. Lembra que eu comentei que saúde e educação, eles têm limites na Constituição, né? Na verdade, são pisos, né? No mínimo, tem que se gastar 15% a 18% com cada uma delas. Só que, veja, vou tentar aqui, né, fazer entender. Eles crescem pela receita, tá? A receita total. A regra que está sendo colocada é que as demais despesas vão crescer conforme o a mais do ano anterior, e é 70% desse a mais. Então, você tem saúde e educação crescendo numa velocidade maior do que os outros gastos, do que os outros tipos de investimento. Isso, matematicamente,
tá? Com o passar dos anos, vai gerando uma pressão da saúde e da educação em cima dos outros gastos, não permitindo que os outros gastos cresçam. Então, esse gráfico aqui que eu estou apresentando, ele mostra, né, como... para explicar esse gráfico, né, isso já está sendo apontado, os economistas já estão falando, olha, a gente tem um problema aqui, isso aqui vai dar um BO, né? Se eu tenho saúde e educação crescendo mais rápido que as outras, uma hora a saúde e educação vão ficar tão grandes, e não que não seja necessário, é muito necessário, mas eles vão pressionar os outros gastos que se querem se fazer. Então, a gente precisa rever isso aqui. Aí, o secretário do Tesouro Nacional falou assim, não, a gente já tem pensado uma solução. Essa solução seria o seguinte, mudar, olha o retrocesso, tirar esse piso de gastos da saúde e da educação, que são muito importantes, que vejam que mesmo com esse piso para a saúde e educação, a gente já tem diversos problemas nesses dois setores. A gente tem uma tabela do SUS que ficou anos sem ser atualizada, a gente tem uma questão da merenda também, por muito tempo ter ficado desatualizado o valor que era repassado, e tudo isso entendo esse piso. Imagina se não tivesse. E a solução que eles estão pensando em propor para esse problema matemático que vai acontecer ao invés de crescer pela receita corrente líquida, que é a linha azul aqui do gráfico, né, que são as barrinhas azuis, que foi o que veio acontecendo nos últimos anos, cresceria pela renda per capita do PIB, né? Pelo PIB per capita, aliás, desculpa, pelo PIB per capita. O PIB é o produto interno bruto, é quanto que um estado produziu ao longo de todo o seu ano. Aí aqui também o Davi Decati, ele fez esse gráfico que é muito bom e que também demonstra que, olha, como seria, né, isso lá nos últimos anos, antes até do governo Lula, como ficaria se já tivesse sendo aplicado esse PIB per capita em relação ao que de fato foi gasto com saúde e educação, que é a barrinha roxinha aqui. Olha, gente, é muito menos. Tipo, é muito, 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 muito menos. É uma regra completamente absurda, que não faz nenhum sentido, que é um completo retrocesso. Ter conseguido colocar na Constituição esse piso de gasto para a saúde e para a educação foi um avanço, e é um avanço que não pode ser descartado, ele deveria ser melhorado, inclusive, aprimorado. Então, dar essa regra para algo que piora, e comprovadamente piora, matematicamente piora, não faz qualquer sentido, né? E, novamente, né, se a gente diminui em saúde e em educação, se a gente coloca esse tipo de regra aqui, não tenho dúvidas que nós mulheres seremos as mais prejudicadas, afinal. Vocês acham que vai ter DIU nos postos de saúde para a gente poder ter nosso planejamento familiar? Não vai, não vai. Você acha que vai aumentar o número de creches? Não vai, não vai precarizar. Enquanto a demanda que a gente tem na sociedade é que as escolas passassem a ser em período integral, de mais creches, e que isso faz total diferença para a mulher e para a carreira da mulher e tal, com um cenário desse aqui, isso daí não vai acontecer de forma alguma, né? De forma alguma. E, bom, aqui eu vou entrar, tá, mas por que então está se fazendo isso? Qual que é o sentido de se fazer isso, né, como um todo? A gente tem o mercado, né, ele parece uma criança, quando você lê os jornais, parece que o mercado é uma criança mimada fazendo birra, assim, né, porque, o mercado baixou as ações porque aconteceu outra coisa, né, porque o governo Lula falou que ia gastar com, sei lá, mais com educação, né? Uma coisa meio assim, é completamente bizarro. E quando o Haddad anunciou o arcabouço fiscal, o mercado gostou. E aqui, novamente, gente, se o mercado gostou, pode ter certeza que para a gente, para a classe trabalhadora, algum problema tem, no mínimo. Quando não é muito problema, é algum problema, se não muito. E esse caso do arcabouço é isso, né? O mercado já tinha pressionado lá nos anos anteriores, lá em 2016, por uma regra mais rígida para os gastos públicos, porque o que aconteceu no governo Dilma, principalmente em 2013, 2014, teve uma queda de arrecadação, e com isso a dívida pública ficou proporcionalmente, não porque ele tenha gastado mais, porque isso é uma falácia que eles colocaram lá na época, não porque ela gastou mais, é porque a arrecadação caiu. Então, se a arrecadação cai, proporcionalmente minha dívida vai ficar maior, simples assim. E o mercado ali já começou a pressionar, né, por mudanças. Não à toa que a Dilma, no segundo mandato dela, coloca o Joaquim Levy, que era um cara do Bradesco, como ministro da Economia, e que já começa a fazer medidas bastante liberais,
e daí culmina com o golpe e já logo no mesmo ano do golpe, a aprovação do teto dos gastos. Tudo isso para acalmar o mercado. Só que a gente tem que lembrar que esse mercado ele sempre está nervoso e ele sempre tem as ideias mais retrógradas para o país, né? Então, aqui é uma notícia do Globo de 62, onde o Globo fala, né? O mercado, os economistas liberais falam que se colocar o 13º vai ser desastroso para o país. Bom, a gente viu que o país não quebrou, né? O país, os empregadores conseguem muito bem pagar o 13º para quem ainda tem uma CLT, né? Porque nem está tão fácil assim ter uma CLT hoje em dia. Mas aqui um outro exemplo eu não procurei, mas eu sei que tem jornais da época da abolição da escravatura que falavam a mesma coisa, se abolir a escravidão, vai quebrar o país. Então, você veja, né? Sempre é um discurso terrorista de que se você fizer algo mais avançado, meu Deus, vai acontecer o pior cenário possível, o que não é verdade. E nessa questão do arcabouço, nós temos que bater nessa tecla de que não é desastroso assim, que a gente tem que pensar de uma outra forma, né? E como que seria pensar dessa outra forma? A gente promover a justiça social. As metas do governo não tem que estar atreladas a números, a percentuais tirados assim, porque, gente, esses percentuais eles são meio tirados da cartola. E daí eles vão testando isso com o passar do tempo e vendo assim, sabe? Tanto que a gente vê que sinceramente, se tivesse sido pensado realmente nisso, você acha que dá para colocar o aumento da saúde e da educação em 0,6% do PIB? Se tivessem calculado isso, sabe? Por isso que eu falo, são regras autoimpostas que, na verdade, só punem. Não tem um sentido realmente de benefício para a população. Tem benefício para o mercado, para a população, nem tanto. E aqui, assim, né? As despesas governamentais, elas podem aumentar ou diminuir as disparidades sociais, né? Isso não se tem dúvidas. Então, por exemplo, quando o governo Lula, lá no início do primeiro mandato, né? Ele faz o Bolsa Família, né? Aumenta, expande, né? Porque já tinham programas de distribuição de renda, mas eram bastante diferentes, né? Quando ele expande, quando ele coloca que que o recebimento vai ser atrelado às mulheres e tal, isso teve um impacto muito grande, ainda que não o suficiente, nas disparidades entre homens e mulheres, né? Então, esse gasto governamental ele é extremamente importante. Ainda, né? A tributação também é algo muito importante para a redistribuição de renda, para a gente tentar corrigir um pouquinho, pelo menos, aquele cenário de 6 brasileiros terem a mesma renda de 100 milhões de brasileiros, terem o mesmo patrimônio de 100 milhões de brasileiros, né? Isso é muito drástico. E o que seria essa justiça fiscal? Né? A promoção da justiça por meio da arrecadação e do gasto tributário. Né? O gasto tributário ele é uma complementação de renda, isso é estudo internacional, né? Não estou falando isso aqui da boca para fora, é uma forma de complementação de renda. E a renda do brasileiro é baixa, do brasileiro e da brasileira é baixa. Né? Ontem saiu o cálculo do Diese de quanto que teria que ser o salário mínimo se realmente fosse para cobrir as necessidades mínimas de uma pessoa. E esse salário mínimo estipulado pelo Diese deveria ser de R$ 6.500. R$ 6.500 entra na maior alíquota de imposto de renda no país, sabe? Então, a gente está realmente num cenário de muita desigualdade, de muita disparidade de renda, de patrimônio, de acesso a serviço público, e o arcabouço fiscal não colabora nesse sentido para a redução dessa disparidade, dessa desigualdade. Aqui, aí para ser mais concreta, e aqui estou me encaminhando para o final da minha fala, existe o Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, é um órgão muito interessante que fez esse trabalho aqui, né, de pensar um regime de planejamento fiscal que realmente, né, atenda às necessidades da população e não, né, o espernear do mercado, né? Então, eles colocam aqui, né, quais são os problemas que a gente tem hoje com as regras fiscais, né? Então, elas são rígidas, né, e levam a desperdício de recursos disponíveis que a gente poderia estar utilizando. Elas são procíclicas, então, em caso que a gente
tenha um problema na economia, como a pandemia, elas vão reforçar o desemprego, vão pressionar os preços, o que é algo que não é nem um pouco justo para a população. Elas não podem, vão precisar serem abandonadas nos períodos de necessidade, que foi o que aconteceu durante a pandemia. Mesmo o governo Bolsonaro, ele precisou sair do teto dos gastos para poder fazer, né, um mínimo durante a pandemia. E favorecem os interesses do mercado e de quaisquer outras entidades, como, por exemplo, eu citei o caso da isenção fiscal da Coca-Cola, das empresas que produzem agrotóxicos, em detrimento das vontades democráticas. E aqui, né, sendo daqueles direitos que foram instituídos lá na Constituição, né? Mas então, o que seria um planejamento fiscal que, de fato, atendesse às nossas necessidades? Bom, seria reforçar o PPA, a LDO e a LOA, que são instrumentos que estão estipulados lá na Constituição, são instrumentos de planejamento, eles já contam ali com metas, com as ideias que o governo quer fazer, e que ali seria muito melhor para nós avaliar por ali, né, se o que foi colocado nessas leis, onde os governos da União, dos estados e dos municípios estipulam o que eles querem fazer, se eles de fato fizeram, né? Incorporar essas metas reais que a gente tem para cada área, que já está previsto lá no artigo 6º da Constituição, no PPA, que é, por exemplo, o pleno emprego, que é uma educação de qualidade, que é uma saúde que atenda a todos, enfim. Lá tem várias metas já a serem atingidas. Por que a gente não põe essas metas a serem atingidas do que um gasto de só 70% de uma possível aumento de arrecadação, né? Cumprir, como eu coloquei, né, essas estimativas que tem no PPA, na LDO e tal, e destinar esses recursos conforme cada meta que foi sendo colocada no PPA e na LDO, né? O PPA, aqui só para explicar melhor, porque eu também não sei se todo mundo conhece, é o Plano Plurianual. Ele é um instrumento de planejamento que vale para todas as esferas de governo, então União, estados e municípios, cada uma dessas esferas, e isso seja no executivo, no legislativo, no judiciário, onde é colocado o que se pretende fazer ao longo de 4 anos. Né? Então, ele é um instrumento de longo prazo. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela, por sua vez, é um instrumento que atualiza o PPA, porque, por óbvio, que um planejamento de 4 anos vai precisar ser alterado ao longo do tempo, né? E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, é onde vai, de fato, os valores que você pretende gastar com cada uma das ações que você coloca dentro do PPA e da LDO. Né? Então, é onde está o dinheiro mesmo, dito assim, para a construção, por exemplo, no caso dos municípios, né? Para a construção de escolas, para a construção de escola lá no bairro tal, eu pretendo gastar R$1 milhão. E é nesse sentido que o Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento fala, por que a gente não avalia por essa meta? Né? Por que a gente não avalia o cumprimento dessas metas que estão ali? Né? Não é isso mais benéfico para a população? Então, aqui eu queria deixar esse esboço do que poderia ser um regime fiscal mais útil para a sociedade. E também aqui o INESC, que é um instituto que é de Brasília, eles têm um trabalho também muito importante no sentido de avaliação do orçamento público e da execução, né, do orçamento público para a promoção de direitos sociais, né? E o que eles colocam nesse sentido de uma melhoria no gasto público né, o financiamento do Estado com justiça social. Então, quem ganha mais, paga mais. Não é uma regra tão difícil assim. Né? E para vocês também tem uma outra questão aqui nesse sentido, que é a Constituição prevê, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, né? Que seria uma coisa muito interessante para tentar reverter aquela situação, né, dos 6 brasileiros que têm um patrimônio do que 100 milhões, né? Então, isso seria algo bastante importante de ser institucionalizado. Mas se o próprio governo Lula, né, que é o governo talvez mais à esquerda, que é o governo, né, talvez mais à esquerda que a gente já teve dentro de um período democrático nesse país, não banca fazer isso, quem que vai bancar, né? E é algo que aumentaria a arrecadação,
que permitiria gastar mais, né? A aplicação máxima de recursos disponíveis, né? A gente não tem que se restringir a essas regras. Se tem necessidades públicas a serem atingidas, tem que ser gasto para isso. E aqui também quero deixar bastante claro que o orçamento de uma família não é igual ao orçamento do Estado. E aqui é bastante importante deixar isso claro, porque um dos discursos que você mais ouve em economia, nos jornais, é: se na sua casa você não pode gastar mais que você ganha, porque o governo pode. O governo pode porque ele é muito diferente, porque o governo, quando ele gasta, ele cria emprego, porque o governo, quando ele gasta, ele gera renda, porque o governo, quando ele gasta, ele tem o que a gente chama de multiplicador. Quando você dá R$ 600 de Bolsa Família para uma mulher, você está promovendo igualdade de gênero, você está promovendo que aquela mulher gaste nos mercadinhos da cidade dela e com isso gere renda para todo um ciclo econômico. É muito diferente. Sem contar outra coisa, o governo pode imprimir dinheiro. A gente não imprime dinheiro em casa, né? Ou pelo menos não deveria, né? Então, é muito diferente, né? E com isso, né, com essa não limitação, realizar realmente os direitos humanos ao qual a gente já colocou lá em 88 que deveria estar realizando, né? Com isso, promover a igualdade, seja de mulheres, da população LGBT, negros, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, enfim, né, para todas as pessoas que sofrem, né, com discriminação. E, além de tudo, né, a proposição de participação social, né, que deveria estar no desenho de todas as políticas e principalmente do orçamento, para assegurar a transparência e o controle social sobre isso. E aqui, deixando né, uma informação para vocês, o Banco Central, essa semana, decidiu novamente por manter a taxa de juros em 13,75%. A taxa de juros nesse patamar é uma das mais altas do mundo. Essa taxa de juros é a taxa básica de toda a economia. Essa taxa básica de toda a economia, ela, né, vai influenciar todas as demais, até do empréstimozinho que a gente faz no banco, aos juros de cartão de crédito, até o empréstimo que grandes empresas fazem para ampliar sua capacidade produtiva. Tudo isso influenciado. Mas isso também é a forma como se remunera a dívida pública. Isso é, quem está emprestando dinheiro para o governo. E quem que decide isso? É um conselho que a gente chama de Copom. Ele que decide essa taxa. Quem que forma esse conselho? O presidente do Banco Central e todos os diretores do Banco Central, que são escolhidos por presidente do Banco Central. Quem que tem de participação social ali? Tem um líder sindical ali? Tem algum outro ministério de outras, saúde, de educação, ajudando a coordenar isso? Não tem. Não tem. Então, é nesse sentido que a participação social também é muito importante, para ajudar a pressionar, porque se só o pessoal do mercado está ali decidindo, por exemplo, qual vai ser a taxa de juros, e o resto? E a opinião do resto, né? E aqui, agora, realmente, para concluir a minha fala, só assim também a título de uma curiosidade, é claro que diversos governos, né, ao longo do mundo têm as suas regras fiscais, né, mas o teto dos gastos, como eu comentei anteriormente, ela é muito drástica, né? Além disso, os governos acabam se submetendo a isso por interesse, por medo ou por ignorância mesmo, né? Como eu comentei aqui, tem um certo terrorismo das elites econômicas, né? E que acaba colocando esse risco não apenas para a democracia, mas também para o próprio futuro da humanidade. Porque se a gente pensar que, por exemplo, a diminuição da capacidade de prestar serviço público afeta a questão de defesa do meio ambiente, dos povos originários, do incentivo a uma economia, a uma agricultura orgânica, da agricultura familiar, como que a gente vai garantir, né, para as próximas gerações um mínimo de uma dignidade, né? Então, a gente tem esses desafios aqui do nosso tempo, né, né, que são colocados para nós, né, que é um pensamento crítico, né, um pensamento crítico contra essa hegemonia do pensamento econômico, que é o que passa na Globo, que é o que passa na CNN, que é esse terrorismo, né? Então a gente tem que se colocar contra isso, né? Enquanto classes subalternas, a gente também tem que desafiar, né? O trabalho histórico, né, da classe trabalhadora de construir uma outra nova ordem social e, né, reforçar, né, a luta
contra esse senso comum, né, e atuar de forma favorável à classe trabalhadora, né? E não, né, finalizando que o arcabouço fiscal deixa claro, né, que gostaria que todas vocês cessem aqui, que ele abre mão de construir um horizonte político para acenar, né, para deixar a agenda do neoliberalismo mais aberta. E o que é essa agenda do neoliberalismo, né? É garantir que tenham mais privatizações, que tenham mais parcerias públicos-privadas, e parceria público-privada é sempre a socialização dos custos e a individualização dos lucros, né? Então, essas empresas que fazem PPP, o custo que elas têm para implementar determinada coisa, sempre o governo ajuda, mas quando elas têm lucro, nada fica para o governo, né? Então, diminuir o serviço público do Estado, né? E tudo isso só vai condenar a gente a mais desigualdade e a uma regressão nos direitos sociais, né? E aqui, né, me referindo especificamente ao papel da esquerda, a esquerda ela só vence quando as pessoas elas acreditam que é possível transformar o mundo, né? E a direita, apesar de discursos como foi no caso do Bolsonaro, né, que era um discurso meio que ele era o diferentão, a força dela está em atuar contra a transformação, né, e os nossos sonhos, né? Então, qual é o sentido, né? Se é para deixar tudo como está ou para agradar as elites econômicas, por que alguém ia escolher a esquerda? Se essa esquerda ela não, de fato, não propõe uma mudança, né? Então, a nossa força nesse sentido é a capacidade de transformar. E por isso que, né, a gente está fazendo esse debate aqui, e espero que vocês tenham minimamente compreendido aqui, né, como que essa coisa toda tem se dado. Bom, termino por aqui, acho que falei mais até do que deveria, mas espero também ter explicado minimamente o que deveria ser explicado. Obrigada, Bianca. Foi ótimo. Acho que ficou bem... Assim, é difícil falar também, né? Acho que ficou bem explicado, porque é sempre um tema realmente complexo, justamente porque nós, mulheres em especial, mas nós, população em maneira geral, somos realmente mantidos à parte deste debate, não por acaso, né? Então, quando a gente se propõe a fazer o debate desta forma, é sempre um esforço enorme para a Bianca, para traduzir para a gente, para que a gente consiga, né, ter isso numa linguagem acessível, e também um esforço para a gente de conseguir, né, chegar também nesse mesmo patamar de debater, né, de igual para igual, de entender o que está sendo dito, de entender em quais lugares isso está implicando na nossa vida. Eu também vou fazer uma fala breve, não vou me estender muito, para depois a gente poder abrir para algumas questões, mas eu quero trazer só um elemento, Bianca, que eu acho que eu fiquei ouvindo aqui bem atentamente, apesar do telefone aqui me atrapalhando algumas vezes. Tem de certa forma, quando a gente olha de maneira geral para essa ideia do investimento, né? Por exemplo, o exemplo que tu deste, né? O governo arrecadou 100 milhões de reais. Desses 100 milhões de reais, o governo pode investir 70 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando em milhões e ainda assim nós não estamos falando nem perto do que o governo arrecada anualmente, tá? Que é muito maior do que isso. Isso é só para a gente tentar traduzir. Mas tem um teto dentro disso também, né? Porque, pelo que eu estava vendo, digamos, nesse valor a regra geral é que pode investir até 70% desse valor. Mas aí vem uma segunda regrinha que estabelece que isso não pode passar 2,5%. E eu acho que do arrecadado, né? O que coloca esse valor mais para baixo ainda do que é possível de investir. E eu acho que isso é importante, porque uma das minhas últimas atuações, digamos assim, né, no movimento estudantil, acho que muitas pessoas aqui vão lembrar, foi as ocupações de universidades contra o teto de gastos do governo, contra a implementação, né, na época era a PEC 55, do teto de gastos do governo Temer. E eu acho que esse lance do arcabouço fiscal
o Haddad está sendo, de certa forma, assim, bastante inteligente, porque a gente da esquerda, né, de maneira geral, ainda não conseguiu traduzir para a população de uma forma tão simples como a gente traduziu naquele momento, que a gente dizia, o que está acontecendo, a PEC 55 não é a PEC 55, é a PEC do teto de gastos. A PEC do teto de gastos vai limitar investimentos. Então, quando a gente já quer 70% de tudo que o governo arrecadar vai poder ser investido, parece uma coisa boa. Só que para muitas pessoas vai parecer uma coisa boa, porque imagina você poder gastar em investimento. Quando tu pensa em investimento, tu tá pensando em comprar alguma coisa boa para ti, né? Tu imagina tu poder gastar 70% daquilo que tu ganha do teu salário em coisas que não são, digamos assim, serviços básicos, né? Muito embora quando a gente esteja falando de governo, tudo é serviço básico, né? Tudo é serviço básico, exceto uma coisa, que é pagamento da dívida, né? Então, eu trago isso assim porque tipo, parece um debate muito abstrato, mas aí agora eu quero trazer isso para a realidade, que é as nossas vidas, assim. Porque se a gente está falando de novo, e a gente está falando de novo em implementar uma política de teto de gastos, dentro de uma política de teto de gastos que já existe, porque ela foi aprovada em 2016, o governo Bolsonaro, né, olha só, né, teve que romper com essa política, que ele foi favorável, né, durante a pandemia. Então, a gente está implementando mais uma política que vai implicar em a gente ter teto de gastos. O que isso significa para a população? Isso significa que tudo vai piorar. Isso significa que esses R$18, e teve gente que comemorou, né, os R$18 que a gente teve de aumento agora, segunda-feira, né, do salário mínimo. E aí, vamos traduzir isso em coisas reais. Eu estou no Rio Grande do Sul, né? R$18 no Rio Grande do Sul gente, um pacote de café no mercado. Então, tipo assim, ó, o aumento do salário mínimo esse ano garantiu que uma família possa comprar um pacote de café a mais. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Diante de tudo que a população vem vivendo, diante da fome. Recentemente, o governo Lula tirou 1 milhão de pessoas do Bolsa Família, né? Então, faz determinados projetos que são literalmente para agradar meia dúzia de pessoas, mas olha a fome, olha a situação que o país está vivendo, tu retirar 1 milhão de pessoas do Bolsa Família, 1 milhão de pessoas, gente, é muita coisa. É muita coisa. E aí, obviamente, que a gente está falando de mulheres. São as mulheres que estão como chefes de família. São as mulheres que estão, mesmo não, talvez assim, né, assumidamente no lugar de chefe de família, mesmo aquelas que o chefe de família ainda fica na figura do homem, são elas que estão organizando todo o planejamento, toda a despesa familiar. E aí a gente está falando, em um primeiro momento, pensando em saúde e educação fora, mas falando em investimento, falando em que talvez a gente não vá ter um planejamento, por exemplo, de combate à violência contra a mulher. E aí nós estamos falando de algo grave, porque a gente falou, por exemplo, do apagão de políticas públicas de combate à violência nos últimos 4 anos, e a gente está falando em seguir com o apagão. Porque se você não vai investir para acabar ou pelo menos para minimamente educar, para que a gente tenha um futuro melhor para as nossas mulheres e meninas, você está falando em manter a política que vai acontecendo até aqui. A gente está falando, por exemplo, em que finalmente o Lula autorizou que nós vamos poder distribuir absorventes nas escolas. De onde que nós vamos tirar para isso? Então, tudo aquilo que, por um lado, parece super progressista dentro do governo e que a gente, né, comemora e vai para as redes sociais e divulga, nada disso acontece sem que exista uma política econômica por trás. E essa política econômica por trás está dizendo, legal, a gente vai autorizar tudo, só que tudo isso está dentro de um teto de gastos, não sei como que nós vamos chamar, eu estou chamando literalmente de teto de gastos, porque na prática é assim que funciona, que não vai permitir que a gente implemente essas políticas. E aquele gráfico do David, né, do Davi que tu trouxeste, ele é bem exemplificativo disso. Eu até anotei aqui quando tu estava falando que é 2007, 2008.
o governo Lula, e sem dúvida nenhuma, né, a memória desse período é muito importante para que a gente tivesse conseguido derrotar o governo Bolsonaro no ano passado. Ele sempre digamos assim, se autoelogia, né, se vangloria bastante de que ele passou ali 2007, 2008 por uma das maiores crises capitalistas e conseguiu fazer com que o Brasil tivesse crescimento, gerasse emprego, tivesse políticas públicas de distribuição de renda diante da maior crise econômica mundial que se estava vivendo. Isso só foi possível porque não existia regras como estas, seja a PEC 55, né, do governo Temer, seja agora o arcabouço fiscal do Haddad e também do Lula. A gente precisa também começar, né, a falar e começar a pressionar, que não é só a figura do Haddad. Claro que existem aí vários elementos dentro do governo Lula que estão nessa disputa, então eu estava estudando essa semana, né, vendo que alguém disse, se não fosse uma pressão, né, do próprio Lula, enfim, de outros elementos por dentro do governo, a ideia do arcabouço fiscal que o Haddad tinha seria muito pior do que essa que foi apresentada, mas o fato é que a gente precisa também responsabilizar essas pessoas para que a gente saiba de quem que a gente tem que cobrar, porque no limite, quem está negociando, quem está fazendo com que seja possível e quem está dando, né, o aval político e todo a cara política disso é o governo Lula. Então, a gente precisa começar também a ser mais incisivo sobre o governo Lula, sobre essa política econômica que está sendo implementada, porque é isso. Nós passamos 4 anos de um governo Bolsonaro. Isso foi importante para o retorno do Lula. Isso é uma coisa bizarra, né? Porque tudo que a gente passou nesses últimos 4 anos, toda essa memória, né, que a gente tem, o quanto as periferias e o quanto especialmente mulheres, e especialmente mulheres negras sofreram nos últimos 4 anos, a gente não tem ideia, porque manter uma família, manter filhos, não tem creche, não tem salário que dê conta, né? Tu tem que pagar alguém, tu tem que trabalhar. A galera trabalha como, na verdade, isso que tu tinha falado, né? Sem CLT, trabalha de empregada doméstica na casa de A, na casa de B, a galera não querendo contratar. Então, assim, foram 4 anos duríssimos. E a gente está dizendo que vão continuar sendo mais 4 anos duríssimos. Duríssimos para as mulheres negras, duríssimos para os seus filhos. E aí, o que mais me preocupa de tudo isso é o que vem daqui a 4 anos. Porque se o que permite que o governo Lula volte depois de um governo Bolsonaro, com a margem apertadíssima que foi, e sim, quem deu a vitória para eles foram as mulheres, foram as populações mais pobres. Então, se não fosse essa memória, isso provavelmente não aconteceria. Claro que tem outros elementos, apoio da burguesia, Globo, etc., né? Divisão da burguesia para que o governo sobre o próprio governo Bolsonaro, sobre quem seriam suas lideranças, mas em especial essas populações com essas lembranças do que haviam sido esses governos, né? Se a gente vai piorar isso, se a gente não vai ter aquilo que foi o mínimo que foi prometido, né? E aqui eu falei em situações para mulheres, então, combate à violência, programas de distribuição de renda, programas de distribuição, né, de produtos de higiene, a questão da cesta básica. Olha só, eu não tinha esse dado, pelo menos nunca tinha prestado atenção. A cesta básica comprometer 44% de quem ganha o salário mínimo. E aí você pensar que programas como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não existiram nos últimos períodos. Então, as pessoas, muitas delas morando de aluguel, né? Então, aí você paga aluguel, você paga a cesta básica, muitas pagam alguém para cuidar dos seus filhos enquanto estão no trabalho. O salário não bate, gente. Não bate, não tem como. As pessoas fazem milagre para sobreviver. Então, tudo isso com a política de arcabouço fiscal, o que nós vamos ter de novo daqui a 4 anos? Então, vale a pena a gente ficar também, né? Por quanto tempo a gente fica dando a sustentação para o governo, para que o governo faça isso, sabendo que daqui a 4 anos, provavelmente, nós vamos ter uma situação pior. Porque se nós não vamos ter um Lula de novo para salvar, porque o Lula vai ser a figura desgastada, né? Não que o Lula tenha salvado agora, né? Não é isso, mas pelo menos os livros do Bolsonaro, que é uma grande vitória. Mas o que a gente vai ter daqui a 4 anos? Então é preciso que a gente
especialmente nós mulheres, enquanto base social organizada, estejamos cobrando de maneira incisiva, né? Aquilo que a gente sempre sabendo quando defender o governo contra a direita, mas também sabendo dizer quando o governo está destruindo com a vida da população mais pobre. Quando a gente está falando de população mais pobre, a gente está falando de mulheres e de mulheres negras. E eu acho que esse tema do arcabouço fiscal, muito embora tenham tido esse mérito de chamar de arcabouço fiscal, que a gente ainda não conseguiu traduzir para a população o que é, mas vai destruir, sim, com a nossa vida e vai dificultar com que a gente tenha políticas públicas que façam com que diminua a violência, que façam com que diminua a desigualdade salarial entre homens e mulheres, que façam com que as mulheres negras acessem serviços públicos que são essenciais para a manutenção das suas vidas e da vida dos seus filhos. Então, a gente está falando de uma total decadência da vida das mulheres pelos próximos 4 anos. E o que me preocupa sobre isso, e aí com isso encerro, é o que a direita vai nos colocar como alternativa a isso daqui a 4 anos. Então, a gente não pode permitir que isso passe, a gente precisa ter uma campanha forte, a gente precisa debater isso em cada núcleo, em cada lugar, com as nossas mulheres, para que a gente possa barrar esse projeto. Então, com isso encerro também a minha breve participação e a gente abre para algumas perguntas. Julinha e mais alguém vai me ajudar? Acho que a gente pode fazer as inscrições aqui pelo chat, né? Não sei se já tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ainda não. Podemos fazer, acho que umas 3 ou 4 perguntas de 3 minutinhos, pode ser? Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Carol já se inscreveu? Acho que pode ir indo, Carol. Bom dia, companheiras, bom dia a todas. Muito obrigada, Bianca, pela valorosa contribuição, né? Eu não tenho muito mais a acrescentar aqui, até porque foram colocados alguns links também, e acho que é um material bom para estudo, mas só a título de a gente gerar, assim, um material que a gente também possa divulgar, sabe? Com as palavras que a gente usa no cotidiano mesmo, porque eu acho que dissecar tudo isso como a Bianca fez, faz a gente ter maior clareza, né, de que o que parece bom, num primeiro momento, pode significar principalmente a perda de direitos de mulheres. Isso precisa ficar muito evidente para a nossa militância e para as mulheres no geral, né, porque estamos aí com várias, inclusive, da militância que foram aí somar os ministérios, enfim, a gente já tem um enfraquecimento de alguns movimentos sociais de mulheres pela cooptação dessas mulheres no governo, né? E é lógico que isso cria também uma outra narrativa. E o nosso papel também, eu acho que é fazer uma contranarrativa de tudo isso. E tudo foi muito bem apresentado. Então, é mais ou menos nesse sentido, de a partir desse momento, desse encontro nosso, a gente ter a possibilidade de criar um material, cards, assim, uma sequência de cards, uma cartilha, não sei, que a gente possa, inclusive, replicar nos nossos territórios, porque a, a palestra da Bianca foi muito massa, muito boa. Já queremos esse material aí também. Obrigada, é isso. Obrigada, Carol. Eu não entendi se a Cláudia, na verdade, se inscreveu ou se já é a Luísa. Luísa vai indo, então, daí depois, se a Cláudia quiser falar lá, a gente passa para ela depois, tá bom? Vai lá, Luísa. Tá bem. Oi, gente, bom dia. Eu sou Luísa, sou militante do Juntas aqui no Distrito Federal. Primeiro, queria dizer que estou gostando muito dessa atividade. Obrigada, Bianca, assim, mesmo. Acho que a gente tem que fazer esse esforço, né? Desses temas mais difíceis, econômicos, a gente se reunir mesmo, a gente destrinchar, a gente, tipo, trazer para uma linguagem mais de boa, para a gente se apropriar do debate e conseguir expandir. E aí, eu queria fazer 3 comentários, na verdade, o segundo é um pouco mais de dúvida. Mas, enfim,
Concordo muito, gosto da ideia da Carol da gente fazer conteúdos mesmo, né, para explicar isso, porque é muito concreto, tipo, esse arcabouço fiscal, que eu também concordo com a Carlinha, eu acho que nós temos que chamar de, e até a Lute tá aqui presente, que é militante aqui do DEF também, tava se referindo como novo teto de gastos, eu acho que é isso, tipo, não tem o que fazer, é um novo teto de gastos, mesmo que seja minimamente melhorado, né, mas continua uma bosta. Mas a gente precisa falar sobre o que é esse novo arcabouço fiscal e o que ele prioriza e o que ele deixa de priorizar. Então, assim, tem que ficar muito claro e a gente conseguir passar o que é essa dívida pública. Por que nós estamos priorizando pagar uma dívida pública que muitas vezes tem a ver, e aí eu acho que a gente tem que destrinchar mesmo depois, que tem a ver com pagamentos do Brasil para países, para outros países, dívidas que a gente adquiriu, tipo, durante a ditadura militar, ou dívidas, sei lá, coloniais, enfim. Por que nós estamos priorizando pagar isso, que é completamente abstrato, em detrimento de investir em creches públicas, por exemplo, em aumentar o valor, né? A Carlinha comentou dos R$ 18 no aumento do salário mínimo. Cara, a gente está tendo, tipo, o aumento das bolsas para as universidades, sou universitária também, né? Bolsas, aumento de R$ 35. O que significa isso para a vida do estudante, concretamente? E as pessoas comemorando, enfim. Então, acho que deixar isso com relação à dívida e a gente se apropriar mais do debate sobre a dívida pública também é uma demanda. A outra questão, que é mais dúvida, a Bianca comentou sobre isso do 0,6% ao 70% que pode ter de aumento, né? Serem bandas. Eu tinha entendido sobre esse debate que essa aprovação do arcabouço fiscal em bandas seria a primeira parte, né? O arcabouço fiscal da forma como ele está colocado, né? E a segunda parte sobre isso que nós temos de dispositivos constitucionais que asseguram um piso para saúde e educação, né? Então, porque é isso, tipo, se a gente tem um teto de 70% de tudo que é arrecadado, no máximo nós vamos poder gastar, e se a gente tem pisos para saúde e educação, em algum momento isso vai se chocar e ou a saúde e a educação vão comer todo o orçamento para outros investimentos, né? Seja de políticas públicas para as mulheres, seja investimento para todas as áreas e ministérios que foram criados, né? Ministérios dos povos originários, ministérios dos direitos humanos, enfim, não vai sobrar dinheiro para isso, ou eles vão, de fato, ter que aprovar um retrocesso muito grande em direitos que a gente adquiriu em 1988 e diminuir esse piso salarial. Foi mal. E diminuir esse piso para saúde e educação, né? Então, enfim, também queria ver essa coisa das bandas e acho que é um pouco isso, assim, desse choque, assim, né? Vai ter que acabar com direitos que nós conseguimos há mais de 20 anos. Enfim. E a última coisa que eu queria falar é sobre o impacto desse novo teto de gastos, concretamente para as propostas que o Lula fez durante a campanha, inclusive, que a gente estava tal qual cachorras humilhadas fazendo campanha para o Lula durante o segundo turno e falando, não, vai ter reajuste do salário mínimo acima do valor da inflação, enfim, vamos ter tais políticas sociais, etc. E isso não vai ser possível de ser feito, né? Então, assim, a gente também está falando, de certa forma, uma coisa para o governo conseguir se sustentar, porque é fato, e a gente sabe que essa política petista é uma política falida, é uma política que já nos traiu outras vezes, né? Então, em 2004, ali, quando o PSOL, inclusive, foi fundado, a gente teve uma grande traição, que foi a reforma da Previdência. E estamos tendo outra traição agora, né? De priorizar... é isso, eu acho que estou concluindo. Quando a Bianca fala sobre porque o mercado parece uma criança mimada, parece mesmo. O que é ter superávit? O que isso significa concretamente na vida das pessoas? Então, tipo, não está melhorando a vida das pessoas tal qual as promessas de campanha aconteceram, e isso pode criar uma insatisfação muito grande. O fascismo não está derrotado, a gente derrotou o Bolsonaro nas urnas, mas nas ruas o fascismo está aí. Então, se a gente não tem um governo minimamente que cumpra com suas promessas, essa insatisfação social pode ser uma crise muito grande, de fato, uma antessala aí para o fascismo, né, que nós queremos derrotar. Então, é isso que eu queria comentar também, tipo, da luta contra o arcabouço fiscal, para que as promessas de campanha deem certo e a gente não crie mais vazão para que a extrema-direita consiga organizar essas insatisfações das pessoas. Acabei. Foi mal ter passado o tempo para nós. Foi ótimo, Luísa. Agora é a Fatiminha, lá da Masqui.
Santa Rosa de Lima. A cara aqui de cansada. Bom dia, mulheres. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia. Estamos sim. Tá, perfeito. É que parece que a Carlinha congelou para mim. Primeiro, parabéns aí por esse tema, né? Na minha vida de militância, esse tema é essencial para ter o conhecimento. Eu fui, em 2017, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social aqui de Porto Alegre, e na época, né, eu precisava ver aonde é que era a área que eu mais tinha que atuar para poder entender o que realmente era uma assistência social. E aí, então, eu me foquei muito na questão financeira, né? E todo esse conhecimento, né, do recurso público, como ele vem, né, o que ele implica na vida das pessoas e o que os nossos políticos eles utilizam disso para se beneficiar, e nós, enquanto sociedade civil, temos que entender esse processo para poder, na hora das votações, na hora das decisões, a gente poder puxar para o povo. Então, assim, como uma militância na área, né, eu procurei sempre participar nas conferências, nos seminários, em cursos, direcionando sempre essa questão financeira, né, o faturamento público, para poder, então, na hora do meu entendimento e do meu posicionamento enquanto presidente naquele momento, direcionar esse recurso para exatamente onde precisava. Então, isso me ajudou muito enquanto mulher, enquanto em decisões, assim, enquanto presidente, porque era no início, assim, aquela coisa assim, ela não tem capacidade, ela não vai conseguir, né, assumir esse cargo. E, pelo contrário, né, pela minha capacitação de buscar esse conhecimento, eu consegui incidir em muitas ações. Nós passamos por um período em Porto Alegre, onde o prefeito era o Marquesan, e na época tinha 24 milhões na conta. 24 milhões, gente. Era muito dinheiro na conta do Fundo Nacional. Era um recurso que vinha da União e que aqui a gestão não utilizava adequadamente. E a gente levou para o Ministério Público e isso a gente conseguiu sanar. Então, assim, a partir que a gente tem conhecimento desses dados e essa explicação que vocês deram hoje, assim, ele se torna, na militância, um direcionamento para a nossa vida e aonde é que a gente quer incidir e entender aonde realmente precisa. Então, assim, parabéns por essa explicação. É um tema importantíssimo e que a gente pode usar em todas as áreas. Eu dei um exemplo da assistência social, mas em outras áreas também é essencial sempre entender o orçamento público. Obrigada por isso. Obrigada, Fátima. Acho que a Fátima está participando pela primeira vez de uma reunião nacional nossa, né? Das juntas. A Fátima... Exato. Não, participou do Estamos Juntas algumas vezes, né, Fátima? Isso. A Fátima é a Rosa de Lima, a gente tem lá um trabalho popular nosso muito bom aqui em Porto Alegre, gente. Uma mulher incansável. Agora é a Paulinha. Oi, gente, vocês me ouvem? Acho que sim, né? Meu fone Ouvimos. acabou de acabar a bateria. Então tá bom. É sem fone mesmo. Bom dia aí para todas. Meu nome é Paula. Eu faço parte também da Coordenação Nacional do Juntas. Estou achando muito, muito bom o espaço também. Também queria, além de agradecer a Bia e a Carlinha, corroborar aí com as várias companheiras que colocaram a importância da gente conseguir organizar também entre nós, né, debates sobre o tema econômico, porque, assim como a Bia disse muito bem na apresentação dela, não à toa, né, a gente é afastado do debate sobre economia, porque propositalmente, né, aqueles que se interessam fazem com que seja um debate inacessível para que a gente tenha sempre essa reação, né? Não, eu não entendo sobre isso, então eu não vou opinar, eu não vou debater sobre o tema. Então é sempre muito importante mesmo a gente organizar entre nós esse espaço, ainda mais entre mulheres, né? Que de maneira geral são
as que menos acessam mesmo esse tipo de debate. Mas eu queria também, acho que não vou trazer nenhuma grande novidade assim a partir da minha fala em relação ao que disseram a Carla e a Bia, mas queria talvez grifar, vamos dizer assim, alguns dos elementos que eu acho que são muito fundamentais, assim, né? Primeiro, isso de que a gente, na verdade, com o governo Lula, né, com essa proposta do arcabouço fiscal, da nova regra fiscal, do novo teto de gastos na prática, está perdendo uma oportunidade histórica, né, de virar o debate sobre a política fiscal, virar debate sobre a política do ajuste, da austeridade, e na prática está aceitando como dado, e talvez esse seja um dos piores, uma das piores heranças aí dos últimos anos da nossa política, dando como uma evidência, um dado, né, de que a gente precisa de uma política de austeridade, que a gente precisa de uma política fiscal de retenção de gastos, né, que não é verdade, acho que a Bia falou muito bem sobre isso. E essa é uma oportunidade histórica que a gente teria, né? Primeiro porque, ao final do ano passado, no processo da transição de governo, a PEC da transição, né, naquele momento, a gente desconstitucionalizou o teto de gastos. Então, isso já foi uma vitória, porque qualquer lei comum conseguiria colocar outra política fiscal no lugar. Então, era uma oportunidade da gente mudar a lógica, né? Fiscalista e tudo mais. E, por outro lado, porque, na prática, esse arcabouço fiscal ser aprovado e implementado, o que ele vai fazer é fazer com que seja impossível que o programa que elegeu Lula, que a gente ajudou a eleger, inclusive, que a gente ajudou a construir essa vitória eleitoral, não seja aplicado. Vai ser impossível que a gente consiga fazer com que tudo aquilo que fez com que o Lula se tornasse presidente, que fez com que a gente conseguisse derrotar o Bolsonaro, seja a própria memória, como a Bia falou bem, né, dos primeiros anos de governo Lula, seja a partir da própria das promessas mesmo de campanha, vai ser impossível porque não vai ter dinheiro, não vai ter orçamento, não vai ter condição de se implementar uma política de fato de priorização daqueles que mais precisam, né? Eu acho que e também é um momento histórico justamente porque o teto de gastos na prática já não existe mais, né? Ele já faliu, o Bolsonaro acabou com o teto de gastos sem acabar, ele não cumpriu o teto de gastos, né? Muito pelo contrário, fez um nível de gastos muito acima do teto, com cada ano que era uma nova desculpa, uma nova emenda, um novo tapa-buraco, para não dizer que ele não acabava com o teto, mas na prática foi um governo que não respeitou em nada ao teto. Então, a gente tinha a oportunidade de derrotá-lo de vez agora. E acho que justamente, para mim, além, né, de toda a gravidade de ter isso como um pressuposto, né, toda essa política de austeridade como um pressuposto necessário, aceitar esse discurso, que para mim é muito grave, em segundo lugar, tem esse perigo que não é só uma suposição, né? Como a Bianca falou, o próprio secretário do Tesouro já está falando disso, né? Que é a possibilidade real e concreta de desconstitucionalizar o piso de investimento em saúde e educação. Isso é muito grave. O Guedes queria fazer isso e não fez, sabe? Então, de um nível de gravidade muito um retrocesso há mais de 30, 40 anos, né? Do que a gente teve de avanços sociais, né? E o próprio David Cash, que a Bia citou um tanto aí na apresentação dele, ele uma vez deu um exemplo que eu achei muito interessante para a gente entender porque que existe um problema em torno do arcabouço fiscal em relação à saúde e educação. Porque a gente vai deixar fora, né, dessas bandas e do limite de 70% o investimento de saúde e educação, significa que eles vão crescer sempre, né? Se o Brasil cresce 100, a receita também vai crescer acompanhando esse 100, né? A receita de saúde e educação, diferente de todas as outras. Significa que é como se saúde e educação fosse um carro andando a 100 km por hora e na frente todos os outros gastos andando a 60, 70 por hora. É óbvio que se não desacelera, porque não vai desacelerar, porque existe um teto constitucional que diz que precisa gastar mais, então saúde e educação não vão desacelerar, não vai diminuir esse investimento, ele vai atropelar, vai ocupar todo o espaço de todas as outras políticas do governo. Então, não vai ter dinheiro para enfrentamento à violência contra a mulher, não vai ter dinheiro para meio ambiente, não vai ter dinheiro para populações indígenas, não vai ter dinheiro para enfrentamento ao racismo. Minha cachorra está ficando doida aqui. Desculpa, gente. Está se manifestando também.
Ela aqui achou durante a pesado o minha fala. assunto e resolveu se manifestar. Ela está dizendo também que não vai ter dinheiro para política dos cachorros. Para por aí. Mas, enfim, de qualquer forma, a verdade é que vai ser tudo atropelado, né? E daí a grande culpa vai ser, não, gasta-se muito com saúde e educação, então a gente precisa tirar esse piso de investimento. Essa vai ser a consequência daqui 2 anos, né? Então, isso é muito grave. Então, por isso que acho que, para concluir também, que já estou falando muito tempo, eu acho que, por um lado, é muito importante que a gente retome, como vocês colocaram, a necessidade, por exemplo, da taxa de grandes fortunas, que não é nada revolucionário, não é nada socialista, é algo que está previsto na nossa Constituição e até hoje não é aplicado, e que ajudaria a ter um nível de arrecadação muito maior do que a gente tem hoje, por exemplo, mas também a necessidade de, e acho que isso é muito fundamental, que exista pressão popular, que exista organização. E hoje por hoje a gente está muito desarticulado, né, para fazer esse debate. Existe uma ressaca aí do que foram os 4 anos de bolsonarismo, e acho que é evidente que nossa luta tem que ser para ir, né, adiante, avançar, mas essa política, né, a política do arcabouço fiscal não significa em nada um avanço, pelo contrário. Significa aceitar aquilo que vinha sendo regra e colocar uma nova fantasia sobre isso, né? Então, acho que a gente tem que se mobilizar muito, se organizar, porque se a gente não faz pressão agora, isso, inclusive o Congresso pode piorar, e acho que é muito possível que o Congresso piore o texto, né, sabendo o que é a composição do Congresso Nacional hoje, pode piorar o que é a proposta do arcabouço fiscal. Se a gente não se mobiliza, ele passa, e daqui 2 anos passa a diminuição da PEC da desconstitucionalização de saúde e educação, e acho que a gente vai ser atropelado, o governo vai ter muita dificuldade de fazer seu programa avançar, e a gente precisa, de fato, conseguir traduzir isso para o conjunto da população, né? É isso, obrigada aí, gente, foi muito bom. O Paula, tu acabou com a gente, né? Nada que seja tão ruim não possa piorar, que não pode piorar. No final da fala da Paula. Mas vai ter luta, né, amiga? Nós não vamos deixar. Então, gente, na verdade, eu não peguei mais nenhuma inscrição ali no chat, e aí eu queria propor, se não tem mais ninguém para falar, que a gente pudesse, só conferindo ninguém, se alguém quer falar alguma coisa ainda, fale agora ou cale-se até a próxima reunião. Ok. Então, eu queria propor da gente passar para a Bianca fazer umas considerações finais para a gente também conseguir encerrar até o meio-dia. Pode ser? Então, vai lá, Bianca. Bom, eu anotei aqui algumas das questões que foram faladas para tentar fazer alguns esclarecimentos, assim. Bom, primeiro sobre a dívida pública. Gente, eu acho que é bem importante a gente ter em mente, para a gente saber, em relação à dívida pública, o que a gente tem que lutar sobre ela. A dívida pública do Brasil, ela hoje é constituída basicamente em moeda nacional, quase toda mesmo, assim, moeda nacional, isso é em real, não é em dólar, não é em euro, nem nada. Isso é uma vantagem para a gente, porque se depende de moeda exterior, como é o caso da Argentina, por exemplo, o problema é bem maior. Essa dívida pública, ela é bem transparente no sentido de que se você entra no site do Tesouro Nacional, ali está muito explicado como é que vai ser a coisa. Porque o que é dívida pública, na verdade? É os títulos do Tesouro Nacional. Sabe aquele negócio lá que os rentistas gostam de comprar e que, às vezes, até a gente mesmo quando tem um dinheiro guardado vai lá e investe, que é os títulos do Tesouro? Então, é esse negócio aí. Isso daí é dívida pública. O que é o problema da dívida pública hoje? É o quanto a gente remunera a pessoa que compra esses títulos. E aqui, gente, não estou falando de uma pessoa que juntou ali uns 10 mil reais e foi lá aplicou. Estou falando de peixe grande, eu estou falando do Amoedo, né? Que vive basicamente de rentismo, que tem meio bilhão de reais lá aplicado. Essa que é a questão. Porque essas pessoas, elas estão tendo um rendimento altíssimo, porque a taxa de juros que a gente está pagando para eles é muito alta, né? E eles estão ganhando muito em cima disso. E essas pessoas pressionam, porque a grana é alta, né? O rendimento que eles têm no ano é muito grande. É muito, 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 muito grande.
E esse que é o problema. Essas pessoas não querem perder a mamata, né? Já que esse termo aí foi muito utilizado. Não querem perder. E assim, o Brasil sempre foi recordista em taxa de juros para pagamento para rentista. Sempre, sempre. Claro que agora está um escárnio, está um negócio cabuloso, mas sempre foi muito alto. E aqui eu tenho um outro adendo. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não tributa lucros e dividendos. Aí o Amoedo, que não trabalha e só vive de renda, ele não paga imposto de renda, porque como o lucro de dividendos não está dentro disso, o dinheiro dele sai limpinho. E aqui eu tenho outro problema também, aí já saindo da esfera da dívida pública, né? Por exemplo, o imposto de renda hoje, a alíquota de 27,5%, que é o máximo que a gente tem, ela incide já em cima de um salário de R$ 4.600. R$ 4.600. Lembra que eu falei lá no início da minha fala que o Diese estipulou que o salário mínimo no Brasil hoje deveria ser de 6.600? Então, você veja, a alíquota máxima que a gente tem hoje, ela já é em cima de um salário que nem é o mínimo estipulado para a gente sobreviver. E é o mesmo 27,5% que quem ganha 100 mil paga. Só que, claro que proporcionalmente, quem ganha 100 mil está pagando menos. Então, também uma das brigas que a gente teria que fazer aqui cara, tem que ter um escalonamento muito melhor do imposto de renda. Quem ganha menos de 6.600 não deveria nem estar pagando nada. E a partir dessa alíquota é que você deveria tributar. E quem ganha 100 mil, porque CEO e, né, e gerente de não sei o quê, ganha muito mais que isso. Essas pessoas têm que pagar muito mais. E então a gente tem esses problemas, assim, né? Essa tributação sobre lucro de dividendos que acabou lá no Fernando Henrique, porque tinha até o governo Fernando Henrique, que foi tirada. Por que o governo Lula não compra essa banca? Porque é enfrentar o mercado financeiro, entendeu? É enfrentar os grandes rentistas de frente. Agora, uma briga que eu já saquei que o governo Lula vai comprar, e eu acho que ele até vai conseguir efeito, é a readequação das alíquotas de imposto de renda dos valores, dos salários, né? Porque isso está muito defasado. Ele já fez a medida lá para esse ano e ele prometeu que até o final do governo dele salários até 5 mil vão estar isentos. Menos mal. E eu acho que isso ele consegue passar. Eu acho que isso não é tão difícil dele fazer passar. Agora, o que eu acho extremamente difícil dele conseguir, e a verdade é que eles nem falaram sobre isso, é o imposto sobre grandes fortunas, né? Esse seria algo bem interessante, assim, que fosse né, em algum momento, né, visto, colocado, e assim, esse imposto ele já existe em diversos países, não é nenhuma coisa nova sendo criada aqui, né? Então, acho que essas duas coisas, assim, que são bem importantes para serem colocadas. Ainda, a gente comentou aqui, eu vi que alguns meninos comentaram, eu acho que por mais que esse tema né, quando se trata de economia, as pessoas em geral achem difícil, mas é uma coisa que todo mundo sente. Todo mundo sente. Por exemplo, se você conversar com qualquer brasileiro, eles falam que eles acham que pagam muito imposto. E verdade. Porque como eu expliquei ali, qualquer um de nós que vive do trabalho, que tem um salário médio, né? Realmente paga muito salário. Paga muito imposto. Proporcionalmente, inclusive, paga muito mais do que quem ganha, por exemplo, 10 mil. Né? Alguém que ganha um salário mínimo paga proporcionalmente muito mais do que quem ganha 10 mil. Então, esse sentimento, ele prova que as pessoas sabem também do que eu estou falando, do que a gente está debatendo aqui, sabe? A questão é de como colocar isso. Porque daí, por exemplo, na época da eleição, o que mais bomba os malucos falando assim, é porque eu vou diminuir o imposto. Mas vai diminuir para quem? De que forma? Como? Né? Não é esse mero diminuir assim, do nada, maluco, né? Que a gente sempre vê, principalmente a galera da direita falando isso. E isso eu acho que é perder o debate, porque se a gente colocasse isso nos termos de como as coisas são, a gente teria uma margem para conversar com as pessoas, porque as pessoas sabem que ganham pouco, que pagam muito imposto, se sentem injustiçadas por tudo isso, né? Essa coisa do limite ao governo Lula, né? Bom, acho que nesse ponto todo mundo aqui sabe que o governo Lula sempre foi um governo de conciliação, né? E eu acho que ele também tem um ponto, sei lá, se é a favor ou o quê, mas é que como a gente vê de uma coisa muito ruim mesmo, que foi o governo Bolsonaro no meio da pandemia,
meio que qualquer coisa que ele fizer vai ser melhor. Tipo, eu não sei se vocês viram um dado que eu joguei aqui, da questão do gasto com política para mulheres, que em 2014 a verba era 147 milhões. Em 2018, ela tinha caído 83%. Então, se o governo Lula voltar para os 147 milhões, que era o mesmo que você gastava em 2014, ele já aumentou muito o que tinha sido feito até agora, entende? Assim, a situação dramática que a gente está é bem problemático, assim. Mas, ao mesmo tempo, claro, não tenho dúvidas, assim, que isso vai limitar, por exemplo, uma demanda para nós mulheres, que eu acho que é muito importante, que é a expansão da carga horária das escolas, né? De você ter escolas que durem não só um período da manhã ou um período da tarde, mas que, né, que as crianças e adolescentes possam ficar um dia inteiro. Isso facilita muito para as mulheres, facilita para os adolescentes que cuidam, né, dos seus irmãos, que trabalham em casa, enfim, toda essa situação, né? A questão de saúde pública também, né? Então, claro que ele tem as limitações que ele mesmo está se colocando, mas eu acho que ele também está nessa certa vantagem de que qualquer coisa que ele faça já vai soar bem melhor. Ainda que, como eu falei ali no final, se não bater de frente com os problemas de fato, é sempre sabe, uma perda para nós da esquerda, assim, né? Para a gente que quer um avanço social, porque você daí deixa para a direita, que foi o caso do Bolsonaro, o debate do que pode ser diferente. E ainda que seja mentira, porque o Bolsonaro mentiu falando que era diferente, ele não era porcaria nenhuma. Mas você deixa no campo deles. Não, porque eu vou fazer diferente. Porque, claro, de fato, se no frigir dos ovos, como vocês bem colocaram aqui, né? Se o arcabouço, no fundo, é só um novo teto, então, o que a gente está diferente dessa galera, né? De fato, assim. É porque a gente tem o Silvio Almeida falando com coerência, né? Com decência dentro do Ministério de Direitos Humanos. Sim, ótimo, mas isso por si só não resolve as coisas. O discurso nunca resolveu nada, sabe? Então, né, a gente precisa de formas de garantir na prática tudo isso. E para terminar, essa questão das bandas, eu só queria explicar o seguinte, não é 70% da arrecadação, gente, é 70% do que foi arrecadado a mais do ano anterior. É pior, entende? Porque o que não é assim, o que você pode expandir do gasto, né, além da inflação, é 70% do que foi arrecadado a mais. Então, digamos assim, se no ano anterior, se nesse ano eu arrecadei 100 milhões a mais do que o ano anterior, eu vou poder gastar 70 milhões a mais. Isso se eu arrecadei a mais. Se eu não conseguir arrecadar menos, o máximo que eu posso gastar a mais é 0,6%, além da inflação. Tá? Então, é só para esclarecer nesse sentido, assim, porque nem é mais do total da arrecadação, não é 70% do total da arrecadação, e sim 50% do a mais. Bom, gente, acho que é isso que eu queria, assim, falar agora aqui por último. Agradeço muito esse espaço, como eu falei, até eu deixo a título de curiosidade aqui para vocês, eu estou, né, como a Carlinha falou no início, eu estou fazendo doutorado aqui na UFPR, e assim, eu nem falei para o meu orientador dessa atividade aqui, nem nada assim. E ele não mandou um e-mail divulgando a atividade ontem para todo o programa de pós-graduação. Eu achei tão fofinho, sabe? Só que também eu fiquei assim, bom, eu tô com umas coisas atrasadas para entregar para ele, né? Daí eu fiquei assim, bom, pelo menos ele viu que eu não tô vagabundeando, né? Que eu tô aqui fazendo um trabalho, que eu tô fazendo divulgação científica, né? Olha só e tal, assim. Mas, enfim, né? É um espaço muito valoroso, acho isso muito importante. Espero que a gente tenha ferramentas, né, para que aqui a gente tenha criado uma munição, né, para sair colocando um pouco mais de debate, né, sabe, de tensionamento nessa questão toda do arcabouço. E é isso. Muito obrigada pelo espaço, e novamente agradecendo aqui. Muito obrigada, Bianca. Obrigada por teu professor também, que nos ajudou a divulgar a atividade, mas especialmente obrigada a ti. Foi muito rico,
Acho que a gente conseguiu aprender bastante coisas, assim, então a gente te agradece muito mesmo, foi muito didático, obrigada, a Bianca já compartilhou também, tá aqui no chat, e a gente vai ajudar a divulgar nos grupos também o material que ela produziu, tem ali os dados, né, tudo direitinho, de onde ela tirou as informações, isso é muito importante para a gente, e a gente agora, com a ajuda da Bianca também, fica com a tarefa de seguir pensando, seguir organizando, seguir chamando mais pessoas para juntas. Eu vi que, né, algumas pessoas colocaram ali no chat já, quero continuar trocando com vocês. Eu acho que isso é muito importante, da gente seguir conversando, da gente seguir organizando as lutas, da gente tentar divulgar ainda mais isso que a gente aprendeu aqui, para ganhar mais mulheres e mais pessoas de maneira geral para o nosso projeto, para que a gente consiga, né, aí ter de fato, construir esse futuro feminista que a gente tem falado tanto. Então, te agradeço mais uma vez, Bianca, obrigado por ter passado essa manhã com a gente, obrigado por ter compartilhado conhecimento, obrigada a todo mundo que participou, Paulinha aí que ficou a semana nos ajudando a organizar, a Julinha que também ficou nos ajudando a organizar aqui a atividade, inscrições, etc. Então, obrigada para as gurias que ajudaram a proporcionar com que a atividade acontecesse e a gente segue juntas para a gente seguir fazendo luta conseguir conquistar os nossos direitos, barrar esse arcabouço fiscal e avançar numa política que seja de fato para todas, todos e todas. Então, muito obrigada, gurias, um bom almoço, um bom sábado para todo mundo. É isso.